No silêncio absoluto do cosmos, onde a luz das estrelas dança em uma valsa eterna, escondem-se predadores insaciáveis. Eles não emitem luz, não revelam sua forma. Apenas distorcem a própria realidade ao seu redor. Imagine uma escuridão tão profunda que nem mesmo a imaginação consegue alcançar seu limite. Agora, amplie essa visão. Viaje por entre nebulosas e galáxias espirais até encontrar um brilho impossível, um farol que não deveria existir. Esse é o disco de acreção de um buraco negro supermassivo, um vórtice de matéria condenada girando a velocidades extremas, aquecido a temperaturas que desafiam a compreensão. É a antecâmara do esquecimento, o último suspiro de luz antes de ser devorada por uma força gravitacional tão violenta que nem a própria física consegue explicar completamente. Prepare-se para encarar o coração das trevas. Estamos diante de TON 618, um pesadelo cósmico que redefine os limites do universo conhecido. Seu disco de acreção brilha com a intensidade de 140 trilhões de sóis, uma fornalha que ofusca galáxias inteiras. Mas o verdadeiro horror reside em seu horizonte de eventos, a fronteira da qual nada escapa. Para compreender sua monstruosa escala, imagine nosso sistema solar. O Sol, com todos os seus planetas, asteroides e cometas, caberia confortavelmente dentro dessa esfera de escuridão absoluta. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno seriam engolidos sem deixar vestígios, como poeira cósmica caindo em um abismo sem fundo. TON 618 não é apenas um buraco negro, é uma anomalia que desafia a própria noção de espaço e tempo. Agora a pergunta que ecoa nos corredores da ciência: como esse titã surgiu? O universo, na época em que a luz de TON 618 iniciou sua jornada até nós, era um recém-nascido cósmico com apenas 3-4 bilhões de anos. As leis da física, como as conhecemos, ditam que buracos negros crescem devorando matéria ao longo de eras. Mas TON 618 já possuía 66 bilhões de massas solares quando o cosmos mal havia saído das trevas primordiais. É como encontrar uma árvore milenar em um solo que mal começou a brotar. O tempo simplesmente não foi suficiente para que ele acumulasse tanta massa. Estamos diante de um paradoxo temporal, uma impossibilidade que insiste em existir, zombando dos nossos modelos mais refinados. As leis da física, que julgávamos imutáveis, parecem ter sido quebradas. Como pode um buraco negro crescer tão rápido, desafiando o limite de Eddington que restringe a voracidade desses gigantes? Seria TON 618 o resultado de um colapso direto de uma nuvem de gás primordial, um atalho cósmico que ignorou a formação estelar. Ou talvez a fusão de múltiplos buracos negros em um universo jovem e caótico. Cada teoria empurra a fronteira do conhecimento, mas nenhuma oferece uma resposta definitiva. Este colosso não é apenas um objeto de estudo. É um enigma que sussurra sobre forças desconhecidas, sobre uma física que ainda não ousamos sonhar. TON 618 é a prova viva de que o universo guarda segredos que podem reescrever tudo o que pensamos saber. No final dos anos 1950, enquanto o mundo se recuperava da guerra, uma nova fronteira se abria, o céu invisível. Radiotelescópios rudimentares vasculhavam o cosmos, captando sussurros em vez de luz. Foi numa dessas cartografias do desconhecido, no levantamento do Palomar, que uma fonte anômala emergiu das profundezas. Um ponto frio, quase imperceptível, mas que pulsava com uma energia que não deveria existir. Os astrônomos a catalogaram como TON 618, sem saber que haviam acabado de abrir uma fenda no tecido da compreensão humana. Aquele sinal fraco, uma assinatura espectral quase ilegível, era o prenúncio de um pesadelo cósmico. Um segredo soterrado na poeira de uma era onde a luz mal conseguia escapar. A escuridão tinha um nome, e ele acabava de ser pronunciado pela primeira vez. Décadas depois, a verdadeira natureza daquele sussurro foi revelada. Não era uma estrela, não era uma galáxia comum. Era um quasar, um farol cósmico alimentado por um buraco negro de proporções inimagináveis. A medição do seu desvio para o vermelho, um valor extremo de 219, rasgou o véu do tempo. Cada fóton que atingia nossos detectores havia viajado por mais de 10 bilhões de anos, uma jornada solitária desde uma era onde o universo mal saíra da infância. A luz que víamos era uma relíquia, um fóssil luminoso de uma época violenta e primordial. Estávamos olhando diretamente para o passado, para um cosmos que não deveria ser capaz de forjar algo tão colossal. A mensagem era clara e aterrorizante. Estávamos vendo um monstro onde só deveria haver um berço. A luz de TON 618 nos chega de uma era esquecida, apenas 3-4 bilhões de anos após o Big Bang. O universo era uma fornalha em arrefecimento, um oceano de hidrogênio primordial pontilhado pelas primeiras galáxias anãs. Estrelas massivas, efêmeras e violentas, iluminavam a escuridão com suas mortes explosivas.
Nesse cenário caótico, as sementes dos buracos negros estavam apenas começando a brotar, pequenas anomalias gravitacionais de algumas centenas de massas solares. A teoria sussurrava sobre um crescimento lento, paciente, através de fusões e acreção. Mas TON 618 não era uma semente. Era um deus primordial já plenamente formado, um titã de 66 bilhões de sóis, reinando absoluto sobre um universo ainda em sua aurora. A cronologia simplesmente não fechava. O paradoxo é brutal. Como uma semente minúscula, nascida do colapso de uma estrela ou de uma nuvem de gás, pôde acumular 66 bilhões de massas solares em tão pouco tempo. As leis da física impõem um limite de crescimento, o limite de Eddington, uma barreira onde a pressão da radiação deveria expulsar a matéria que o alimenta. Para atingir tal tamanho, TON 618 precisaria ter se banqueteado incessantemente, desafiando esse limite, ou ter nascido de uma semente já monstruosa, um buraco negro primordial, um colapso direto de matéria escura. Qualquer resposta nos leva a um território desconhecido. TON 618 não é apenas um objeto, é um interrogatório cósmico, uma acusação silenciosa de que nossas teorias sobre o amanhecer do universo são, na melhor das hipóteses, incompletas. No coração de um observatório remoto, sob a cúpula estrelada, os astrônomos miram o coração de TON 618. Não buscam luz, mas o movimento fantasmagórico das nuvens de gás que dançam ao redor do abismo. Cada linha espectral, meticulosamente capturada, revela velocidades que desafiam a imaginação. O disco de acreção gira em um frenesi gravitacional e é nesse turbilhão que a resposta se esconde. A equipe processa os dados, convertendo desvios Doppler em um mapa de órbitas infernais. O silêncio na sala de controle é absoluto, quebrado apenas pelo zumbido dos computadores. Eles estão prestes a pesar o monstro, a cravar um número que a física insiste em dizer que não pode existir. A tensão é uma entidade viva, enquanto o algoritmo final se aproxima da verdade proibida. O instante em que o cálculo se completa é quase sobrenatural. Na tela, o número surge como uma sentença cósmica: 66 bilhões de massas solares. O ar parece ser sugado da sala. Um buraco negro com uma massa que rivaliza com a de galáxias inteiras, condensada em um único ponto de densidade infinita. O valor não apenas ultrapassa o limite de Eddington, ele o reduz a cinzas. A física convencional previa que, nesse patamar, a pressão da radiação gerada pela acreção deveria ter expelido todo o gás, interrompendo o crescimento. Mas TON 618 ignorou essa lei. O silêncio é sepulcral, substituído por murmúrios de incredulidade. O que eles tinham diante dos olhos era uma impossibilidade matemática, um pesadelo gravitacional que se recusava a obedecer às regras do universo conhecido. A notícia se espalha como uma onda de choque pela comunidade científica. Em conferências e fóruns, a imagem de TON 618 é projetada, um vórtice de luz e trevas que agora simboliza a falência de um paradigma. O limite de Eddington, a muralha teórica que por décadas conteve o crescimento de buracos negros, jaz em ruínas. Físicos teóricos coçam a cabeça, revisam modelos, propõem cenários exóticos. Acreção super Eddington, fusões descontroladas, talvez sementes primordiais de matéria escura. Mas nenhuma explicação é suficiente. O monstro simplesmente engoliu a lógica. Em salas de reunião, o choque inicial dá lugar a um fervor quase religioso. TON 618 não é mais um objeto de estudo. É um enigma que zomba das certezas humanas, um lembrete de que o cosmos ainda guarda segredos que nossa física não pode tocar. Diante da vastidão do universo, a mente humana busca escalas para compreender o incompreensível. TON 618 não é apenas um número. É um horizonte de eventos que engoliria nosso sistema solar inteiro, com seu diâmetro de mais de 200 bilhões de quilômetros. A luz que hoje captamos partiu de suas proximidades quando o universo tinha menos da metade de sua idade atual. O que era aquele objeto primordial? Como pôde acumular tanta massa tão rapidamente? As perguntas ecoam no vazio sem resposta. O incidente de sua medição não foi apenas um choque, foi uma revelação. A balança cósmica não quebrou, ela nos mostrou que nossas leis são apenas rascunhos. TON 618 permanece como um farol de escuridão, um desafio silencioso que aguarda, paciente, a próxima geração de sonhadores que ousarão decifrá-lo. Imagine um universo recém-nascido, ainda envolto em trevas primordiais. Nuvens colossais de hidrogênio e hélio, com massas equivalentes a bilhões de sóis, colapsam sob sua própria gravidade. Mas em vez de acenderem a fusão nuclear e se tornarem estrelas, essas nuvens gigantescas ignoram completamente o estágio estelar. O colapso é tão violento e direto que o núcleo se torna instantaneamente um buraco negro supermassivo, uma semente monstruosa já pesando dezenas ou centenas de milhares de massas solares.
É o cenário do colapso direto, uma fuga desesperada das leis que conhecemos. Para Tom 618, essa pode ter sido a sua origem proibida. Um atalho cósmico que explica como um gigante tão descomunal surgiu quando o universo ainda engatinhava, desafiando a própria noção de crescimento gradual. Mas como um buraco negro já monstruoso se torna o titã que observamos, a resposta pode estar em um frenesi canibal que desafia os limites da física. Existe um limite de Eddington, um ponto de equilíbrio onde a pressão da radiação gerada pela matéria que cai deveria expulsar todo o resto, interrompendo o banquete. TON 618 parece rir dessa regra. Talvez ele tenha passado por fases de acreção super-Eddington, um estado caótico onde a matéria é engolida tão violentamente que a radiação fica presa, permitindo um crescimento explosivo. Visualize um disco de acreção turbulento, com nós de plasma superaquecido espiralando em direção ao horizonte de eventos, enquanto jatos de energia perfuram o tecido do espaço-tempo. Um verdadeiro pesadelo gravitacional, onde a gula cósmica não conhece limites. Outra hipótese aterrorizante é a do canibalismo galáctico extremo. No coração denso de um aglomerado de galáxias primordiais, onde o espaço é um campo de batalha gravitacional, múltiplos buracos negros supermassivos podem ter se fundido em uma dança mortal. Imagine não um, mas vários titãs escuros, cada um com milhões de massas solares, espiralando uns em direção aos outros, distorcendo o tecido do espaço-tempo com ondas gravitacionais colossais. A fusão final seria um evento cataclísmico, um abraço gravitacional que daria à luz um único monstro de proporções inimagináveis. TON 618 pode ser o produto final dessa sinfonia de destruição, um imperador nascido da aniquilação de seus irmãos, reinando absoluto sobre um cemitério de galáxias. E se a verdade for ainda mais estranha? E se TON 618 não for apenas um buraco negro, mas uma fábrica de matéria escura, onde partículas invisíveis são forjadas nas condições extremas do horizonte de eventos? Ou, mais perturbador, um buraco de minhoca estabilizado por uma civilização tipo 3, um portal para outros domínios do cosmos. Talvez sua existência colossal seja a prova de que as constantes fundamentais do universo não são tão constantes assim, tendo variado no passado, permitindo a formação de estruturas que hoje desafiam nossa compreensão. TON 618 nos obriga a olhar para o abismo e questionar as próprias leis da realidade. Ele não é apenas um objeto de estudo. É um enigma que sussurra possibilidades proibidas, uma semente de dúvida plantada no coração da física. Diante de TON 618, a física se curva. Estamos diante de um buraco negro tão massivo que sua própria existência parece zombar das equações que usamos para descrever o cosmos. Por décadas, acreditamos que havia um limite para o crescimento desses gigantes, uma fronteira imposta pela radiação e pelo tempo. Mas TON 618 ignora essas barreiras com a frieza de um Deus adormecido. Ele nos força a encarar uma verdade incômoda. Nossa compreensão do universo ainda é frágil, um castelo de cartas diante de um vento que não sabemos de onde sopra. O silêncio do abismo não é vazio, é um eco da nossa própria ignorância. As teorias de acreção extrema tentam explicar o inexplicável. Fusões de galáxias, colapsos diretos de nuvens de gás primordiais, talvez até sementes de matéria escura. Mas todas essas explicações parecem insuficientes, como tentar encher um oceano com um balde. Os modelos mais ousados da astrofísica são levados ao limite, e ainda assim TON 618 permanece lá, impassível, um rei sem trono teórico. Cada nova simulação revela mais uma rachadura em nosso entendimento. O monstro não se encaixa. Ele escancara as limitações das nossas ferramentas intelectuais, sussurrando que o universo ainda guarda segredos que desafiam a lógica humana. Talvez TON 618 não seja uma anomalia, mas um mensageiro. Um prenúncio de que as leis da física, como as conhecemos, são apenas um capítulo de uma história muito maior. O que chamamos de monstro pode ser a chave para uma nova compreensão da realidade, uma ponte para dimensões desconhecidas ou para a prova de que nosso universo não está sozinho. O abismo não é um fim, mas um portal para questões que ainda nem aprendemos a formular. Ele nos convida a abandonar as certezas e abraçar o mistério, a olhar para o céu não com a arrogância de quem já sabe, mas com a humildade de quem está apenas começando a verdadeira jornada. E assim, o silêncio de TON 618 se torna a pergunta mais eloquente do cosmos. Seria ele a prova de que vivemos em um multiverso, um eco de outro universo colidindo com o nosso? Ou a assinatura de uma física que ainda não ousamos sonhar? O abismo nos observa, impassível, enquanto nossas teorias dançam à beira do desconhecido. Convidamos você, explorador do insólito, a deixar sua marca nesta busca. Qual a sua teoria para o segredo de TON 618? O veredito, por enquanto, é o silêncio.
Mas a próxima palavra pode ser a sua.